A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma EBD. Eu sou o irmão Dito e nós somos da Igreja Batista Missionária da Amazônia. Nós estamos trabalhando esta revista aqui, Cartas a Tito e Timóteo. Nós estamos chegando à nossa penúltima lição desta revista. O título da lição de hoje é O Poder Moral da Encarnação. É a lição de número 16. O Poder Moral da Encarnação. Os alvos da nossa lição: saber, sentir e agir. A respeito do saber, ponderar sobre o significado e as aplicações da graça de Deus na vida do cristão. Do sentir, sentir a graça de Deus agindo em sua vida. E no agir, identificar que áreas da vida ainda precisam ser trabalhadas pela graça de Deus. E ainda colher que atitudes tomar para amadurecer na graça. O texto básico de hoje nós encontramos em Tito, capítulo 2, versos de 11 a 15. E o versículo-chave está em Tito 2, 11, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Na nossa lição de hoje, de número 16, o poder moral da encarnação, nós temos 4 sessões. Na primeira sessão, a manifestação da graça. Na segunda, a pedagogia da graça. Na terceira sessão, a manifestação da glória. E a quarta e última sessão, o ministério da graça. Pois bem, então na aula de hoje, o poder moral da encarnação, nós vamos ver que nesse texto selecionado aqui para a lição de hoje, Tito capítulo 2, dos versos 11 a 15, você vai ver o apóstolo Paulo fazendo uma condensação, condensando o projeto de salvação pela manifestação da graça. Mas ele aborda 3 realidades. A salvação da penalidade do pecado, que você vai encontrar no capítulo 11, no verso 11, dizendo melhor, do capítulo 2 de Tito. A salvação do poder do pecado, que vai estar no verso 12 do capítulo 2 de Tito. E a salvação da presença do pecado, que vai estar no verso 13. Então, a salvação ela é da penalidade do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. Então, é preciso que você compreenda que foi para elevar os homens a uma qualidade mais superior, mais alta de vida, foi que Deus interveio na história. Mediante o quê? Mediante a aparição, a encarnação de Jesus Cristo. E também, essa graça de Deus, ela é competente para operacionalizar plenamente todo esse processo. Alguns textos não vai ser possível a gente ler, porque é uma lição um tanto longa. Mas você pode consultar Filipenses 1,6, 2 Coríntios 3, 18. Aqui em Tito, de 1 a 10, que foi a aula anterior, Paulo ele estava nos descrevendo como é que deve ser a vida relacional, a vida natural, a nossa vida diária e ética daqueles que são transformados por essa graça. E aqui nos versículos de 11 a 15, que é o objeto da nossa lição de hoje, ele vai nos demonstrar quais são essas bases teológicas, qual é a mecânica dessa salvação, que possibilitam e conduzem esse novo viver em Cristo. É que nós vamos nos concentrar no verso 11 até o verso 15 aqui de Tito, no capítulo 2. A primeira sessão da nossa lição de hoje, lição 16, o poder moral da encarnação, é a manifestação da graça. Está aqui no capítulo 2 de Tito, de 11 a 14, eu vou ler. 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos
para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria, justa e plenamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar a si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Tito, capítulo 2, de 11 ao verso 14. Perceba que a primeira base teológica que o apóstolo Paulo nos descreve aqui para a salvação, para uma vida ética, uma vida santa, pura, abençoada e uma vida glorificada, qual é essa base teológica? É que a graça de Deus se manifestou salvadora e transformadora entre nós a todos os homens. Foi o que nós acabamos de ler aqui. Então essa é a base teológica para essa salvação, para essa vida ética, santa, pura, abençoada, glorificada, é que a graça de Deus se manifestou salvadora e transformadora entre nós e a todos os homens. Portanto, desta forma, nós podemos e também nós precisamos viver um novo estilo de vida. É o que diz Tito 2,12. Depois você lê com calma, que nós já lemos aqui. É esse o fundamento teológico para a vida reta. Essa graça descrita aqui, ela sempre existiu, não é da agora do Novo Testamento. Ela sempre existiu. Acontece que aprove ao Senhor manifestá-la no tempo e na história, como está descrito em João, no capítulo 1, dos versos de 1 a 14. Então essa graça, ela se tornou presente, ela rompeu as trevas e fez raiar o sol da justiça, a esperança de Deus sobre nós. É como essa comparação que esses raios do sol, ela é competente para dissipar as trevas, para dissipar o frio da solidão, para dissipar a culpa e quebrar todos os grilhões que nos prendem. Consulte João, capítulo 8, versos de 31 a 36, Gálatas, capítulo 5, verso 1. Jesus veio na plenitude da história. E essa manifestação da graça, ela é uma manifestação que é militante e também atuante, que vai servir para nos mostrar uma nova direção na nossa vida. Pense bem que isso é muito mais do que um sentimento, muito mais do que uma qualidade, muito mais do que um atributo. É uma ação, é obra, é pessoa. É, na verdade, Jesus Cristo. Jesus, aquele que nós conhecemos e que se voluntariou para vir viver aqui entre nós, como diz lá no Evangelho de João, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele viveu entre nós, que era possível tocá-lo. E ele trouxe consigo o Pai e também os mais ricos e poderosos favores de Deus. Leia 1 João 1, de 1 a 4. E assim nós sabemos que pela vida de Jesus, seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, as suas promessas, por isso daí nós podemos ter vida. E não qualquer vida, a Bíblia diz vida abundante. João 10, 10. Diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E a segunda parte, mas Jesus veio para dar vida. Mas ele não é somente vida, é vida abundante. Tudo isso, então, irmãos, isso é o que? É graça de Deus, oferecido por graça. E agora nós vamos ver aqui, vem comigo, para que a gente perceba alguns aspectos desta bendita epifania, desta bendita aparição do Senhor Jesus, dessa manifestação da graça de Deus, que é a vinda de Jesus. Nós temos aqui, então, o primeiro ponto da seção 1. Seção 1, a manifestação da graça. Primeiro ponto, a origem da graça. O verso 11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou
trazendo salvação a todos os homens. Ela se manifestou a graça de quem? A graça de Deus. Então perceba que o próprio texto, ele é bem claro em nos descrever que a graça ela tem uma origem, e essa origem é a pessoa de Deus. Você pode consultar também Romanos, capítulo 16, os versos de 25 a 27. Então, a origem dessa graça ela é intencional e ela possui primazia no projeto de intervir nas nossas trevas, de intervir na nossa miséria, na nossa morte. Pode ver 1 João 4,19. E essa graça ela partiu de quem? A origem é Deus, então ela partiu do Senhor. E ela nos revela o caminho, revela a porta, revela a saída, revela a vida, revela o perdão, a esperança, a luz. Consulte João 14, de 6 a 9, para nos levar a uma compreensão que não temos um Deus que não se importa, mas é um Deus que se importa conosco. Ou um Deus que não possa nos redimir, que não possa redimir a nossa vida, mas é um Deus que vai nos redimir, que vai transformar a nossa vida. Então, essa origem da graça é quem? É Deus. Chegamos agora ao ponto 2 da seção 1, a manifestação da graça, seção 1, o perfil da graça agora. Qual é o perfil dessa graça? A origem é Deus. E o perfil da graça é que ela é bendita e tem um propósito. Ela tem uma capacidade, ela tem uma característica, tem uma essência. Então, qual é esse perfil? É a natureza de salvar. E quem é que salva? Jesus. Jesus é aquele que traz a salvação. Lucas 19:10. Então, o perfil da graça é que a graça ela é salvadora. Ponto 3 da seção 1, a manifestação da graça. Ponto 3, o alcance da graça. Já vimos a origem, que é Deus, o perfil, que é a graça salvadora, e o alcance da graça. Lembra que a graça é uma ação intencional de Deus em manifestar a salvação a todos os homens. Não significa que todos, indistintamente, serão salvos, mesmo que não tenham Cristo, como os universalistas dizem, né? Nem a Bíblia não diz aqui que todos serão salvos. A Bíblia diz que a salvação está disponível a todos. Quem crê será salvo. Quem não crê está condenado, é o que diz a Bíblia. Mas a graça ela está disponível. Então, o alcance da graça, qual é? Todos os homens, todos. Não importa a sua raça, a sua cor, não importa nada. É todos os homens. Então, esse alcance da graça trata do alcance do resgate de todo aquele que crê em Jesus. João 3,16. Pode conferir lá. Em Cristo, a salvação é oferecida a todos. A todos como? Se você vai encontrar de todas as maneiras, indistintamente. A escravos, Tito 2,9 diz isso. Também a pecadores, Romanos 3,23, Romanos 5,8. Porque todos vão se tornar um só corpo. E esse corpo precisa que haja amor entre ele, que haja edificação. Confira 1 Coríntios 12, de 12 a 26. Quarto ponto da seção 1, a manifestação da graça. O quarto ponto, o presente da graça. Já vimos a origem, que é Deus, o perfil, que a graça é salvadora, o alcance a todos. E o presente da graça. Presente é aquilo que a gente recebe de alguém. E quem é esse presente da graça? É Jesus Cristo. Esse aí é o maior presente de Deus ao homem. E a própria vida de Jesus é a fonte de dádivas indescritíveis.
É realmente coisas muito profundas para a gente compreender, para compreender a dimensão do amor do Pai, pelo sacrifício do Filho em favor dos pecadores. A Bíblia diz que Jesus morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Então, esse presente da graça é a pessoa de Jesus Cristo. Quinto ponto da seção 1, a manifestação da graça. Quinto ponto, o propósito da graça. Qual é o propósito da graça? É o resgate, é resgatar. Ou seja, a intervenção de Deus por meio de Jesus Cristo, da vinda dele, tem uma finalidade de nos levar a viver uma vida que o honre, uma vida que o glorifique e o sirva, resgatando tudo que estava perdido, como nós estávamos. Então, o propósito da graça é o resgate, é resgatar. Depois você vai lendo aqui todo esse trecho do capítulo 2 de Tito, de 11 até o verso 14, que é onde estão contidos todos esses preceitos que nós estamos vendo aqui. Ponto 6 da seção 1, a manifestação da graça. Ponto 6, o resultado da graça. Qual é esse resultado? É a regeneração. Por quê? Porque apesar de a gente estar corrompido antes, obstinado, morto, tudo descrição da Bíblia, tornou-se o homem um contexto de existência após o pecado. Foi isso que nos tornou o pecado. Então, o resultado da ação de Deus, ele vai nos mostrar a competência do Pai para nos regenerar, para nos transformar. Ou seja, em Cristo, nós vamos possuir uma nova natureza. E assim, por causa dele, nós podemos viver e, como diz a Bíblia, ter uma vida em abundância. Então, o resultado da graça é regenerar, só repassando a manifestação da graça, que é o ponto 1 da lição. A origem da graça é Deus, o perfil da graça é salvadora, o alcance da graça são todos, o presente da graça é Jesus, o propósito da graça é resgatar e o resultado da graça é regenerar. Cartas pastorais para hoje, para você pensar e conversar aí na sua célula com seus membros. A pergunta é: você vive uma nova vida regenerada pela graça transformadora de Cristo? Que frutos dessa graça são perceptíveis em sua vida? Então, se você vive, descreva aí quais são esses frutos que mostram essa evidência, que a gente possa perceber a graça na sua vida. Nós vamos fazer uma pequena pausa e já já retornaremos com a seção 2 da lição de hoje. Muito bem, estamos retornando com a nossa lição de número 16, o poder moral da encarnação. Vimos a seção 1, a manifestação da graça, e agora a seção 2, a pedagogia da graça. Essa pedagogia é a segunda base teológica que o apóstolo Paulo nos mostra que a graça, ela não só salva, mas que a graça salva e ela ensina. Vejam que a primeira base teológica para a salvação, para uma vida reta, transformada, é que ela se manifestou salvadora através de Jesus. Mas não foi só isso. Então a base teológica, essa segunda, é que a graça não só salva, mas é que a graça ensina. E ela personifica, chamando-a de mestre. É uma graça que disciplina, é uma graça que corrige, mas que nos coloca numa nova forma de pensar e proceder. Consulte Hebreus capítulo 12, versos de 4 a 13. Aqui o primeiro ponto da seção 2, a pedagogia da graça, a seção 2 é a maneira negativa. Nós vamos ver uma negativa e uma positiva. Mas essa maneira negativa
Não queremos dizer que ela nos influencie negativamente, não é isso, pelo contrário. É que ela nos mostra que Cristo morreu por nós quando nós estávamos ainda em pecado. E para que a gente não continuasse vivendo como a gente era. Você pode consultar Romanos 5:8, Romanos 6, de 15 a 23, que você vai perceber isso. Por isso que nós dizemos dessa forma negativa. Ela nos mostra que aqueles que estão em Cristo, eles precisam ter coragem, ter ousadia, ter postura de renegar tudo aquilo que contradiz os mandamentos de Deus. É sobre isso que nós estamos falando. Ponto 2 da seção 2, a pedagogia da graça, a maneira positiva agora. Por que a maneira positiva? Olha só, porque a graça nos ensina o que a gente precisa buscar nos momentos da nossa vida. Consulte lá Colossenses 3, de 10 a 17. Ela nos educa para que a gente possa viver nesse mundo presente de uma forma sensata, de uma forma justa, de uma forma piedosa. Diz aqui, até Tito, no verso 12 do capítulo 2, diz, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente. Vamos observar agora outros aspectos dessa pedagogia graciosa, dessa pedagogia da graça. Primeiro ponto é que a graça nos educa para renegarmos o mal, para rejeitarmos a falsa teologia, para rejeitarmos a falsa ética. Como é que a gente consegue isso? Aprendendo aqui na palavra de Deus, vivendo de maneira justa, de maneira piedosa, de maneira sensata, santa. Outro aspecto é que a graça nos educa para que a gente pratique o bem. Ela não só nos educa para negar o mal, mas também ela nos educa para fazer o bem, para praticar o bem, para praticar o que é correto, no correto relacionamento com a gente mesmo, com o nosso próximo e o nosso relacionamento com Deus. Então, o relacionamento comigo mesmo, com o meu próximo e com Deus. Ela vai nos educar para esse bem. E outro aspecto é que a graça vai nos educar, vai nos preparar para que a gente possa aguardar a manifestação da glória do nosso grande Deus. Quem é esse? O nosso Salvador, Jesus Cristo. Então a graça, ela nos prepara para rejeitar o mal, prepara para praticar o bem e vai nos preparar para que a gente possa aguardar com essa grande expectativa a volta do nosso Salvador. Cartas pastorais para hoje. Mais uma aqui para ponto da célula aí. Olhar para aquilo que Deus fez em Cristo, no passado e fará no presente, no futuro, serve para que hoje e agora, neste exato tempo da nossa vida, abracemos todos os preceitos do Senhor para a nossa fé. Discuta essa afirmação aí, e você pode consultar Colossenses, capítulo 3, versos de 1 a 4. Vamos fazer de novo mais uma pequena pausa e já já retornaremos com a nossa aula de hoje. Muito bem, estamos de volta com a nossa lição de número 16, o poder moral da encarnação. Vimos o ponto 1, a manifestação da graça, o ponto 2, a pedagogia da graça, e agora o ponto 3, a manifestação da glória. Aqui nesse ponto, nós vamos perceber que Cristo veio já pela primeira vez para nos salvar. Foi a primeira aparição, mas ele prometeu que voltaria. Então será a segunda vinda de Cristo e a última vinda. E ele voltará para concluir todo esse processo de salvação. Então a gente deve aguardar com essa expectativa a volta do Senhor Jesus. Assim como ele
voltou para o céu, ele vai voltar à terra novamente, como ele veio a sua primeira vez. Nessa seção 2, a manifestação da graça, nós temos 6 pontos. A gente vai ver aqui de uma maneira geral, para não ficar pulando de um por um, devido ao nosso tempo da aula. Então, o primeiro ponto dessa seção 3, a manifestação da glória, é ela será quem, a volta de Cristo, tão certa como foi a primeira. Como diz aqui dos versos de 11 até o verso 13 do capítulo 2. Eu vou ler o 13 aqui, que diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui no verso 13 do capítulo 2 de Tito. Então, Jesus é o personagem histórico. A primeira vinda de Jesus é fato, registrado na história, registrado na Bíblia, é conhecido por todos, inclusive o tempo do nosso presente é antes e depois de Cristo. Mas você pode ler aqui, Tito, capítulo 2, aqui os versos de 11, o verso 13. O 11 diz, porque a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos os homens. Foi essa vinda de Jesus. Você pode consultar 2 Timóteo 1, verso 10. Mas também, assim como foi certa a primeira vinda, é certa, segura, líquida essa segunda vinda de Jesus. Tenham por certo isso, que ele voltará. Segundo ponto da nossa seção 3, a manifestação da glória. Ela será tão poderosa como foi a primeira. É o que diz aqui os versos 12 e também o 13. Mas você pode ler com calma em casa. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus fez em Cristo no passado, que ele faz agora e que fará no futuro. Serve para o hoje e o agora, neste exato momento da nossa vida. Para que a gente se desperte para abraçar os preceitos do Senhor para a nossa fé. Consulta Colossenses 3, de 1 a 4. Então é por intermédio dessa pessoa maravilhosa de Cristo e toda a extensão do ministério que Deus vai operar o milagre da redenção humana, que vai nos redimir. Leia 2 Timóteo 1, 8 a 10, Filipenses 2, de 5 a 11. Terceiro ponto da seção 3, a manifestação da glória. Ela será tão reveladora como foi a primeira. Então, veja bem que Cristo já veio uma vez, mas a segunda vinda será de Cristo glorificado. Como foi que Cristo veio na primeira? Nasceu de uma manjedoura, como pobre, de forma humilde. Agora Jesus, ele virá de forma glorificada. Então você pode ver que aqui no verso 13, o aparecimento da glória do nosso grande Deus, é o que ele diz aqui no verso 13. Então, essa segunda vinda é em glória. E nesse segundo verso, o apóstolo aqui que nós estamos vendo, ele faz uso de vários termos para demonstrar que Jesus é plenamente divino, como o Deus Pai também o é. Quarto ponto da seção 3, a manifestação da glória. Ela é tão orientadora como foi a primeira vinda. Vai dizer aqui o verso 14, que ele se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade, purificar a si mesmo um povo, todo o seu zeloso de boas obras. Veja que o apóstolo ele usa aqui um argumento teológico para que a gente possa viver uma vida que vai nos desafiar principalmente a 2 pontos. Qual é o primeiro? O que Deus fez em Cristo no passado, na primeira vinda. E o segundo, para aquilo que ele fará por intermédio do Filho no futuro. Você pode ler Gálatas capítulo 5, versos de 1 a 5. Ponto 5 da seção
3, a manifestação da glória, ela já pode ser fonte de deleite como foi a primeira. Assim como nós nos deleitamos na primeira vinda de Jesus, na segunda, muito mais ainda. Porque diz aqui no verso 3, aguardando a bem-aventurada esperança. Então, a nossa esperança, ela é bendita e também fonte de bênçãos, fonte de felicidade, fonte de deleite e fonte de glória. E o ponto 6 da seção 3, a manifestação da glória, o ponto 6 é, ela precisa ser tão desejada como foi a primeira. Vejam que os profetas, os pais da fé, eles desejavam, e diz a Bíblia que eles não puderam ver isso, muitos. Mas nós podemos nos deleitar com essa primeira vinda. Mas essa segunda, ela precisa ser desejada também, como foi a primeira vinda. Então pode consultar Gênesis capítulo 3, verso 15, que você vai encontrar lá a primeira profecia sobre a pessoa, a manifestação e a obra de Jesus. E essa promessa ela foi feita dentro de um contexto de libertação, logo após o pecado do homem. E a partir daí a gente sabe que nunca uma pessoa foi tão desejada como o Senhor Jesus, a sua vinda. O seu nascimento trouxe alegria, trouxe esperança por causa de todas as bênçãos que nos foi revelada e que hoje estão presentes na nossa vida. E essa segunda vinda, ela precisa ser também desejada ardentemente. Como se diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Cartas pastorais para hoje. Você aguarda com esperança a gloriosa segunda vinda de Jesus? Como demonstra isso? Aí é para você pensar aí na sua célula. Se você aguarda com esperança a segunda vinda de Jesus. Mas quem aguarda tem uma vida diferente de quem não aguarda. Então, como você demonstra isso que você aguarda, ok? Então, nós vamos fazer mais uma pequena pausa e já retornaremos com a próxima sessão da nossa aula de hoje. Muito bem, estamos de volta com a última sessão da nossa aula de hoje, a quarta sessão, a lição 16, o poder moral da encarnação. Sessão 4, o ministério da graça. Essa última base, ela destaca que pela graça todo homem pode receber não somente a maior de todas as bênçãos, que é qual é a salvação, mas também a mais nobre de todas as tarefas, que nós não somos somente salvos para ser salvos, mas nós somos salvos e temos uma tarefa, que é a proclamação do Evangelho. Consulte Mateus 28, de 18 a 20. Não é verdade? Temos uma missão a cumprir. Então, essa última base teológica, aqui da graça, é que nós já recebemos a maior de todas as bênçãos, que é a salvação. Mas também nós temos uma nobre tarefa, que é de proclamar o Evangelho, esse Evangelho da graça de Deus. Primeiro ponto da seção 4, o ministério da graça. Primeiro ponto, logicamente, é a tarefa de proclamar. Diz aqui o verso 15 do capítulo 2 de Tito. Fala estas coisas, exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Ele estava dando conselho aqui para Tito, mas é para nós também hoje. Então, essa tarefa de proclamar o Evangelho do Senhor. Então, esse é o nosso ministério. A Bíblia diz que pregar em hora, fora de hora, você não precisa escolher pessoas, é a oportunidade que Deus te der.
mas é uma missão que nós temos a cumprir. Mateus 28, que nós citamos lá, de 18 a 20, ide por todo mundo, pregai o evangelho a quem? A toda criatura, a todos, indistintamente, você tem que pregar para todos. E não só pregar, você proclama e tem ensinando-os a guardar todas estas coisas. É por isso que Paulo diz aqui no verso 15 do capítulo 2, fala estas coisas, exorta e repreende com toda autoridade. Não é na autoridade pessoal que o apóstolo Paulo está se referindo aqui, mas é na autoridade do poder do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer o Espírito Santo sobre vós. É sobre isso que o apóstolo Paulo, é sobre essa autoridade aqui que o apóstolo Paulo está falando. Então, essa tarefa é proclamar, é o nosso ministério. Ponto 2 da seção 4, o ministério da graça. Nós temos que proclamar, mas temos uma outra tarefa que é pessoal, que é nossa, que é a tarefa de aprender. É por isso que ele diz aqui, ninguém te despreze. Mas é para que você não dê brecha para que você seja desprezado. Então você precisa aprender. Você precisa edificar. Mas para que você possa fazer isso, você precisa viver. Então, a pregação do Evangelho, ela não é apenas através de palavras, mas é pelo seu testemunho, é pela sua vida. Então, é assim que você vai poder influenciar muito mais pessoas nesta tarefa de aprender. Então, você tem que aprender para poder viver. Você tem que carregar a sua cruz e seguir a Cristo, para que os outros vejam em você a transformação que Jesus fez e desejar isso também. Aí você prega e vai ser mais fácil essa tarefa. Ponto 3 da seção 4, o ministério da graça. A tarefa de convencer. Então, essa tarefa de convencer, o apóstolo Paulo ele dizia aqui, no verso 15 do capítulo 2, repreende com toda a autoridade. Nós já falamos que essa autoridade ela não provém de nós mesmos, mas através da obra do Espírito Santo em nós. Mas o Espírito Santo vai nos capacitar para que a gente, vivendo de forma digna, santa e irrepreensível, você possa ter autoridade para falar para outros. É por isso que ele diz, no final, ninguém te despreze, porque quando você falar, aquilo que você fala esteja ligado à vida naquilo que você faz. Então, é exercer com autoridade. Então, essa tarefa de convencer, ela é do Espírito Santo. Mas tem que ter a participação nossa com a nossa pregação, com a nossa vida. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, mas eu preguei fulano, não te preocupa, prega e vive. Deixa que a obra do convencimento é do Espírito Santo, não é sua, não é minha, mas a tarefa de pregar, a tarefa de viver, essa responsabilidade são nossas. A tarefa de convencer, ninguém, outro homem, convence o outro, mas o Espírito Santo de Deus convence isso se ele permitir, ainda convencido, querer aceitar. Cartas pastorais para hoje. Você tem proclamado a graça de Cristo com coragem, com convicção e ousadia? Pense aí, quais foram as últimas pessoas a quem você pregou o Evangelho e quando foi? Vamos para discutir isso na célula com todo mundo, não é isso? Bom, então estamos concluindo a nossa lição de hoje e a gente percebe que foi realmente maravilhoso a gente poder estudar aqui um pouco de mais atenção desse magnífico amor de Deus e um amor que é, na prática, aquele amor que nos alcança, mesmo a gente não estando numa vida, como se diz, boa aos olhos de Deus. Mas Deus vem nos resgatar desse lamaçal do pecado. Ele nos perdoa, Ele nos santifica e Ele nos comissiona, Ele nos dá uma tarefa. Por tudo isso, nós podemos dizer, louvado seja Deus que nos concedeu a sua graça salvadora, a sua graça transformadora, que ela nos salva, ela nos transforma. E no nosso pedido aqui, diariamente,
ela opere profundas e sólidas mudanças em nossas vidas. Amém? Pai, nós mais uma vez te bendizemos, louvamos o teu santo nome, agradecemos por esse momento especial desta nossa lição. Pedimos que tudo isso que foi discutido aqui possa ser firmado na nossa mente como uma convicção de fé, para que nós possamos viver isso, sabendo que a vinda do Senhor se aproxima, mas para que nós possamos ser encontrados, dignos de ser chamados teus filhos, filhos de Deus. Abençoa a cada um de nós, nos dá direção, nos dá sabedoria para viver neste mundo que a tua própria palavra diz que jaz no maligno. Viver de maneira justa, sóbria, de maneira que agrada aos olhos do Senhor. E que a gente possa cumprir com a nossa missão de ser o proclamador do teu evangelho, com poder, com autoridade que o Senhor nos concedeu. E assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, assim estamos encerrando a nossa lição de número 16, o poder moral da encarnação. Essa é a nossa penúltima lição da nossa revista Cartas a Timóteo e Tito. Um grande abraço e até a próxima.